carta nós temos meditado mesmo? Carta de Paulo aos Coríntios, ou na sua versão, na sua Bíblia, que for um pouquinho mais antiga, na epístola. Não é epistola não, tá? Você um dia leu e achava que era epistola, não é epistola. É epístola, que é uma forma antiga de se falar carta. Na carta de Paulo aos membros da igreja situada na cidade em Corinto. Nós iniciamos hoje pela manhã o capítulo de número 2, os versículos de 1 a 5. Se você não teve oportunidade pela manhã, fique tranquilo, você não vai perder. Acesse o YouTube, nosso canal ID, espaço Vila, espaço Matilde. Ali no YouTube você vai ver as últimas mensagens, na verdade todas elas ali estão filmadas. Falamos então na semana passada do capítulo 1, tem lá também. Iniciamos o capítulo 2 e hoje pela manhã vimos um princípio fundamental para a vida do cristão, que é a evangelização, que é levar o evangelho. E há um conselho por parte do apóstolo Paulo de como devemos fazer. Então, se você quiser saber ali as 6 etapas, os 6 pontos fundamentais para se levar o evangelho de Cristo, então leia o versículo de 1 a 5 do capítulo 2 e também assista lá a mensagem no YouTube. O capítulo 2 ele continua tratando os temas do 1 e do início do 2. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo não encerra. Ele vai sempre numa crescente, ele vai sempre evoluindo os aspectos. Mas nós não vamos começar pelo início, vamos no final. Vamos ao versículo 14, 1 Coríntios 2, verso 14, 15 e 16 por hora. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem concedeu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos te pedir que fale aos nossos corações pela tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que faça-nos entender a tua voz, os teus mistérios e aquilo que o Senhor tem a aplicar às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Querido, há uma coisa que separa aquele que crê em Cristo daquele que não separa, daquele que não crê. E uma destas coisas fundamentais é o Emanuel. O que é o Emanuel mesmo? Deus conosco. É uma palavra em hebraico que significa Deus conosco. A quem é atribuído esse título? Quem recebe o nome de Emanuel? Jesus. E Jesus, ele mantém o seu ministério aqui na terra de maneira fisicamente presente por 3 anos. Então ele é o Deus que está conosco ao lado, à frente, conversando por 3 anos. E graças a Deus, ali em João capítulo 14, Jesus começa a confortar os seus discípulos, porque ele várias e várias vezes declara que ele subirá ao Pai. Ou seja, os discípulos não teriam mais o Deus conosco, o Emanuel.
Mas ele declara: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Daí está a importância de Cristo, do Espírito Santo nas nossas vidas, porque ele continua sendo Emmanuel, de uma maneira mais profunda e mais pessoal que o próprio Jesus não pôde ser. Porque Jesus estava ali com os discípulos fisicamente presente. Alguns momentos não, foram os momentos que mais eles temeram. Lembre-se ali da tempestade no barco, onde Jesus não está com eles e ele vem andando sobre as águas. E eles ficaram com medo de Jesus, por não entenderem o que estava acontecendo. Lembre-se que após a crucificação de Jesus, durante aquele período de 3 dias, eles estavam escondidos. E só saíram de casa porque Jesus então aparece ali no meio. Até então, havia-se apenas um procedimento fúnebre que algumas mulheres saíram, não acharam o corpo de Jesus, contaram apenas 2 discípulos, apenas Pedro e João, foram lá conferir. E aí o próprio Cristo aparece à frente deles. Então, fisicamente, mas o Espírito Santo nos dá um privilégio maior do que os próprios discípulos tiveram naqueles 3 anos, porque é Deus que vive em mim. E o apóstolo Paulo agora começa a trabalhar de uma maneira diferente. Ele diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, lhes são loucura. Lembre-se que no capítulo 1 ele fala justamente da loucura que é o Evangelho para as pessoas. A necessidade de nós termos, depositarmos a fé e entendermos que a salvação vem de um homem que apareceu há 2000 anos atrás. E este homem morreu e este homem ressuscitou. E o apóstolo Paulo continua a dizer: olha, não tem como alguém entender ou julgar as coisas se não tem o Espírito de Deus. O discernir, que deve estar aí na sua Bíblia, ele tem um sentido mais sobre julgamento, entendimento e a capacidade de tirar uma conclusão. Só aquele que tem o Espírito consegue entender as coisas espirituais. Só aquele que tem o Espírito de Deus consegue compreender aquilo que Deus faz. Então vamos colocar isso de uma forma bem prática. Porque a gente acha, quando fala de coisas espirituais, que é algum vulto que a gente vê. Aquilo ali foi anjo, aquilo ali foi demônio. É muito mais profundo, é muito mais complexo do que isso. Estas são coisas simples que qualquer um poderia compreender. Não, a palavra de Deus está indo de uma forma muito mais aprofundada, dizendo: olha, a manifestação de Deus na vida de alguém, ela só pode ser compreendida por aquele que tem Deus habitando nele, por aquele que tem o Espírito Santo ensinando a lhe mostrar o que pertence a Deus e o que não pertence, o que é a ação de Deus e o que não é. Esse é um exercício fundamental para a vida do cristão. Sabe por quê? Tem muito crente usando o pastor de Espírito Santo. Pastor, eu devo fazer isso ou não devo fazer aquilo? A Bíblia diz que isso aqui é pecado ou isso aqui não é? Ok, o pastor é um homem instruído na palavra de Deus, mas quem julga o que é pecado, o que não é, o que é ser da vontade de Deus, o que não é o próprio Deus, através do seu Espírito. Você não precisa falar com o pastor, fale com Deus. É Ele que dá o discernimento, não é o pastor. E se o pastor que estiver falando com você não tem o Espírito Santo? E se ele só é um pastor, só tem um título? Ah, pastor, mas tem um pastor assim? Tem. Já conheci alguns que não só não eram pastores. Os pastores fazem uma brincadeira: esse aí não foi chamado por Deus, não.
Isso aí foi assobiado. Como possivelmente não eram filhos de Deus. Até quando você conversa com um pastor, um homem, ou um conselheiro, uma conselheira, uma mulher, que você reconhece que ali está, e Deus está ali usando aquela pessoa, mesmo assim você, depois de conversar, tem que colocar em oração para que o Espírito confirme no seu coração se aquilo vem de Deus. Então a gente está falando de coisas muito simples. Não estou falando de vultos, de luz forte ou qualquer outra coisa do tipo, não. Porque isso acontece com muita raridade. Ou todo lugar que você passa aqui na esquina, você vê um endemoniado. Não, essa manifestação ela é bem rara. Mas as decisões que você toma todos os dias, elas são constantes. Nas coisas mais simples. Deixa meu filho assistir isso ou não? Tenho esse tipo de conversa com o meu chefe ou não? Vou até aquele lugar com aquela moça, com aquele rapaz ou não? E o Espírito vai te mostrando como você julga, como você escolhe as determinadas situações. Pastor, isso é importante? É tão importante que ele termina o capítulo dizendo que ninguém conheceu a Deus. Quem conheceu a Deus, a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Ele dá a maior importância ao próprio Espírito Santo, que é Deus. E ele termina dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, pensamos como Cristo pensa. Nós, porém, agimos como Cristo age. E isso é tão importante, estar ali cheio do Espírito Santo, que a palavra de Deus mostra Jesus na mesma atitude. Abra sua Bíblia ali em Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo de número 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Ao fim deles teve fome. E aqui o que segue é a tentação que o diabo faz por parte de Cristo. E quando você lê, depois está em casa, você vê que Jesus responde ao diabo sempre através da palavra de Deus. O diabo utiliza muitas vezes da palavra de Deus para tentar enganá-lo, e ele sempre responde através da palavra de Deus. Querido, você não consegue enfrentar o diabo se não for no poder do Espírito Santo. Pode ter certeza que ele é muito mais forte do que você. Eu não tive, pelo menos não me lembro, minha mãe até falou que eu já presenciei, mas eu não me lembro, uma pessoa endemoniada. Mas já ouvi vários relatos de ser uma moça magrinha, fraquinha, onde 5, 6 homens não conseguiriam segurá-la. Não conseguiam segurá-la. O diabo tem muito mais poder do que a gente. E se não for no poder de Deus, que é infinitamente mais poderoso do que o diabo, a gente não vence. Isso é tão importante que o próprio Jesus ali, a respeito dele, é declarado que ele buscava ser cheio do Espírito Santo, para nos dar exemplo, porque ele é o próprio Deus. Mas nós temos que entender a importância do que é o Espírito das nossas vidas. Pastor,
E quando nós então estamos cheios do Espírito Santo, a gente faz coisas mirabolantes? É isso? Em parte é. Não vou dizer que não. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Mas é muito mais o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele pensa como Cristo pensa. Lembre-se quando Jesus fala: eu e o Pai somos um. Ele conhece integralmente toda a vontade de Deus. Você já pensou nisso? Você conseguir chegar ao ponto de conhecer exatamente o que Deus quer? Vou para a direita aqui nessa rua ou vou para a esquerda? Não, vou para a direita porque eu sei que ali vai ter uma oportunidade de eu apresentar a Cristo para uma pessoa. E eu sei que para a esquerda, se eu for ali, eu vou ser assaltado. Você já conseguiu imaginar isso? Saber integralmente aquilo que Deus quer. É por isso que a palavra de Deus nos busca, nos orienta a sermos cheios do Espírito, a sabermos discernir, a julgar, e então temos essa possibilidade de pensar como Cristo pensou, de agir como Cristo agiu. Mas tudo isso vai nos acrescentando algumas coisas. Versículo 6, pode voltar a sua Bíblia ali em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois, se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O apóstolo Paulo está ali no versículo 5, mostrando que ele pregou o Evangelho integralmente em Cristo Jesus, a respeito da sua cruz, utilizando o poder de Deus, para que a fé deles estivesse firmada em Deus e não em Paulo. Para que não acontecesse o que aconteceu no capítulo 1, onde uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Falamos isso na semana passada. Mas para que todos entendessem: eu sou de Cristo e vou caminhar como Cristo caminhou. Isso infelizmente não estava acontecendo naquela época. E agora que alguns, quando você lê Atos capítulo 18, nós lemos pela manhã, você vai ver que Paulo fica ali 1 ano e meio. E neste período, alguns então adquiriram sabedoria da parte de Deus, alguns começaram a conhecer mais. E a estes, então, o versículo 6, o apóstolo Paulo diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dos poderosos desta era. Olha, aí nesse ponto então eu começo a usar a sabedoria que Deus me dá. Você vê que o tempo todo o apóstolo Paulo está apontando para Deus? O tempo todo é em Deus, o tempo todo é por Deus, por meio do seu poder. Ele ignora tudo que os poderosos... Pense em alguém que você julga um poderoso um dia. Há vários tipos de poder. Há o poder do dinheiro,
que corrompe pessoas, que muda pessoas, que leva pessoas a destinos diferentes, que impede que algumas pessoas possam ir aonde bem entender, há o poder da fama, que é o poder de influenciar pessoas, é o poder de dizer, vote em tal candidato, e aí ele aparece ali do lado do candidato abraçado, e muita gente não faz ideia de quem seja aquele candidato, mas vota nele porque conhece a pessoa que está apresentando. Poder de influência, poder de mudar decisão. Outros têm o poder da arma. O governo do Estado tem o poder da arma. Ao Estado fugiu agora a expressão. Debaixo do Estado está a polícia, o exército, que são aqueles que devem fazer cumprir a lei. Você vê ali no Rio Grande do Norte, o que aconteceu alguns meses atrás, onde a polícia estava em greve, a lei estava sendo cumprida? De jeito nenhum. A gente fala mal muitas vezes das nossas polícias militares, civil, só que se não fosse por eles, estaria muito pior. Também é poder. Mas o que a palavra de Deus diz, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o poder destas pessoas, desses então chamados poderosos, são reduzidos a nada. E de fato são. Você pode ser o homem mais influente do mundo, você pode ser a mulher mais rica do mundo, você pode ser o chefe do estado maior do seu país. Você não tem poder sobre a morte. Você não tem poder para dizer para onde você vai depois da sua morte. Você não tem o poder de entender as coisas sobrenaturais. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, foi reduzido a nada. Isso não tem nenhum poder. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Hoje pela manhã comentamos um pouquinho desse mistério, à luz ali de Colossenses 24, 25, 26. Quando nós vemos ali a Bíblia falando do mistério de Deus no Novo Testamento, é referente a quem mesmo? Não prestaram atenção. Tem alguém que prestou atenção? Jesus Cristo. Depois, leia lá em casa, Colossenses capítulo 1, versículo 24, 25, 26. Jesus, o Cristo. 27 também. Vai do 24 ao 27. Jesus, o Cristo. E por isso que ele continua dizendo que, versículo 7, estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, antes do começo de tudo, antes do tempo. E nenhum dos poderosos entendeu. E aí fica bem claro que está falando de Jesus, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, se tinha alguma dúvida, agora está bem claro. Antes do haja luz, houve o haja cruz. Quem que disse isso? Não, depois dá uma pesquisada também. Essa frase não é minha, não, tá? Há um teólogo conhecido, fugiu o nome dele agora, mas ele declara que de fato é isso. Antes da criação do mundo, Deus já tinha um plano de salvação. E posso afirmar isso porque é o que é dito aqui na palavra de Deus. Antes das eras, antes do princípio, antes mesmo do tempo, já havia Jesus o Cristo, o Salvador do mundo. O problema é que as pessoas não tinham o Espírito Santo para entender que aquele era o Messias. Eles tinham a palavra de Deus, eles tinham todas as profecias. E hoje, querido, por que é fundamental nós termos a ação do Espírito nas nossas vidas?
Porque às vezes a gente esquece que este Jesus, que o Senhor da glória foi crucificado. Não esqueço não, pastor. E por que a gente não anuncia o tempo todo esse Cristo? Deus sempre nos dá a oportunidade, a gente desperdiça, porque muitas vezes não temos o discernimento do Espírito Santo para falar: agora é o momento, agora é a hora, é aqui que eu apresento a Cristo. Querido, pode ler o livro de Atos inteiro, 5 vezes, uma em cada versão diferente, 4 vezes, depois lê 2 vezes de novo. Toda vez que você vai ver, e estavam cheios do Espírito Santo, você vai ver em seguida que eles anunciavam a palavra. Não é eles levitavam, não é eles enxergavam alguém no monte brilhando, não é eles iam para um acampamento espiritual e lá ficavam maravilhados. Toda vez que eles estavam cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo os enchia de coragem e eles anunciavam a palavra. Quando o Espírito nos enche, quando o Espírito nos move, Ele nos move a cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: que conheçam a Ti, a Cristo, o único Deus, e a Cristo Jesus, a quem não enviaste. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente faz aquilo que Deus espera de nós. Por isso que é fundamental. Estávamos conversando ali no Conversas com Deus, as decisões difíceis que nós temos que tomar daqui a alguns dias. Não tem candidato bom para o chefe do Estado Maior, ou a chefe do Estado Maior. Não tem. Lamento muito dizer, mas não há. Com certeza há deputados bons, chamados por Deus, porque é um número muito maior do que há para a presidência. Também não estou enxergando bons candidatos, à luz da palavra de Deus, para o governo do nosso Estado. Com certeza há deputados estaduais separados por Deus para isso. Então estávamos conversando sobre este grão, e algo que tenho entendido é que será na nossa nação um momento de disciplina, porque é isso que a nossa nação gerou. A gente fala: não tem ninguém que preste lá. Porque não teve nada que preste daqui que foi mandado para lá. Ninguém veio de outro país aqui. É tudo brasileiro. Ninguém nasceu de um jeito sobrenatural. É tudo fruto nosso. E agora o Brasil vai aprender dos frutos que ele gerou, as consequências que vai trazer para essa nação. Assim como já tem trazido. Mas nós que temos o Espírito, Deus nos ensina a discernir as coisas do Espírito, a entender momentos, épocas e eras, a saber tomar as decisões corretas. Pastor, se não tem ali então ninguém que preste, então em quem que eu voto? Peça direção a Deus e entenda que o homem ou a mulher que Deus colocar lá é aquele que é da vontade de Deus. Nem sempre para que tudo vá bem com a nação. Lembre-se do povo de Israel. Por quantos anos, por quantos reinados este povo passou e seus governantes corruptos não entenderam os caminhos do Senhor, até que toda a nação foi levada em cativeiro para entender a quem eles deveriam seguir.
Uma coisa curiosa, quando você lê depois ali dos tempos de Neemias, até os tempos de Jesus, você não vê Jesus, você não vê os profetas novos repreendendo, dizendo: larguem esses deuses pagãos. Que esse era um dos principais pecados que eles cometiam antes do cativeiro. Aprenderam a lição. O próprio Jesus nunca repreende os fariseus a respeito de que estão adorando outros deuses. Orienta com relação à cobiça, e aí fala da questão do dinheiro, até é citado o Deus do dinheiro ali da região, que é o Mamon. Mas não havia idolatria mais ali. Aprenderam a lição. Mas sofreram 70 anos para aprender a lição. Pode ser que o nosso país tenha que passar por isso. Mas aquele que é cheio do Espírito, aquele que tem o Espírito de Cristo, não se aplica a ele o versículo 9: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Sabe qual é uma das melhores bênçãos dessa verdade? É que o país está desandando, a violência está rolando solta, morre-se mais gente no Brasil do que morre-se gente na guerra civil da Síria. A desgraça está de fato instalada, não só no nosso país. Acho que a gente é sofredor dos piores, não, no mundo inteiro. O mundo jaz no maligno. Mas aqueles a quem estão, que têm o Espírito Santo, a estes é revelado o seguinte: Deus preparou algo maravilhoso para você que o ama. Por isso que diante de um velório de um ente querido, ainda se enxerga esperança. Uma irmã em Cristo, uma amiga minha de muitos anos, passou por isso há 2 dias atrás. Perdeu sua mãe, já em idade avançada, já no estado de saúde bem delicado. Só que você não vê no rosto dela desespero. Você vê a tristeza, você vê a saudade. Mas aquela que crê em Jesus Cristo e sabe para onde a sua mãe, que entregou a vida a Jesus Cristo, foi, eu vou me encontrar com ela um dia. Eu sei onde ela está agora. Aos irmãos que não haveriam mais e que não têm essa certeza, a estes havia o desespero da possibilidade de não vê-la nunca mais, da possibilidade de não saber ou não entender. Querido, se você tem o Espírito de Deus, e se você deixa que Ele encha a sua vida, você sabe o que Deus tem de melhor para você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi poderia afirmar, ele podia afirmar isso, porque ele entendia: não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara, que é a disciplina, o teu cajado, que é a proteção, me consola, me confortam, me dão direcionamento, me dão entendimento, me fazem saber e entender a sua vontade. Jó, no capítulo 2, depois de ter perdido tudo, alegre, receberia de Deus o bem e não o mal. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E depois ele vai afirmar algo messiânico, algo a respeito do próprio Cristo, dizendo: o meu Redentor vive, pois eu sei que aquele que me redime, aquele que me tira da lama, aquele que me tira do buraco, esse está vivo. E Jó estava dizendo isso já tendo adoecido, já tendo que coçar as suas feridas com um caco de telha,
Pensa nessa telinha de barro vermelha que você vê. Quebrava, usava aquilo. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que mesmo não conseguindo imaginar, mesmo não tendo visto, mesmo não tendo ouvido, eu sei que Deus preparou coisas maravilhosas para mim. Isso é ter discernimento do Espírito. O discernimento, ele não é só abençoador porque você leva o Evangelho, porque você leva a palavra, mas é porque você vive em paz com Deus, porque sabe que Deus está cuidando de você. Aquele que tem Deus falando com ele, aquele que tem a mente de Cristo, ele entende: olha, no mundo eu vou ter aflições, mas o meu Senhor venceu o mundo. E em todas estas coisas, como diz Romanos 8,38, eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Querido, a gente tem que buscar com que o Espírito Santo nos encha todos os dias. O efeito que isso produz é tão maravilhoso que o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 11: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. É coisa de maluco, porque você trabalha todos os dias, alguns de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, alguns de domingo a domingo, e chega no final do mês, você recebe o seu pagamento. E muitos vão pegar aquele pagamento e vão falar: consegui, recebi o meu salário, mereci, trabalhei para isso. Aquele que tem a mente de Cristo, ele recebe o pagamento, dobra o joelho no chão e diz: obrigado, Senhor, por mais um sustento que o Senhor me deu. Ele declara isso porque ele sabe que foi o Senhor que o sustentou, que ele não teve que ficar 15 dias através do INSS, e aí depois que passou o INSS, ele teve que ficar passando por perícia todos os outros dias, torcendo para que fosse aprovado, para que ele não tivesse que trabalhar doente. Isso para alguém que é assalariado, que é CLT. E para um autônomo que tira o seu recurso da produção, então ele reconhece: olha, Deus me sustentou, legal, eu trabalhei, mas foi Deus que me deu condição de trabalhar. Foi Deus que fez com que meu patrão tivesse sabedoria para não gastar tudo e não quebrar a empresa, e depois no final do mês tivesse recurso, a empresa não faliu e ele está conseguindo me pagar, e o meu patrão é um incrédulo, não tem o discernimento do Espírito. Queridos, nós que temos a mente de Cristo, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, nós entendemos tudo que Deus tem nos dado gratuitamente, porque por maior que sejam os nossos esforços, nós não conseguimos retribuir aquilo que Deus nos dá. Nós nem ao menos conseguimos cumprir compromissos que colocamos diante dele. Um momento ou outro a gente falha, mas Deus continua nos dando
porque Ele preparou coisas maravilhosas para aquele que os ama, aqueles que o amam. Aquele que é cheio do Espírito entende a direção que o Espírito dá. Vive em paz com Deus. Leva a paz de Cristo às pessoas através da salvação, através do Evangelho. E sabe julgar todas as coisas, porque o próprio Deus é que direciona o seu julgamento. Mas para isso há uma necessidade. Ouvi uma vez uma ilustração do meu professor na arte da pregação, na homilética, o pastor Ricardo Aracaki, ele declarando: a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, é como você minerar. Alguns tesouros, eles serão como no garimpo. Meu avô, pai da minha mãe, trabalhou como garimpeiro na Bahia por um tempo, onde você tem que abaixar, pegar aquela longa peneira, aquela grande peneira, enterrar ela no rio, puxar e ir retirando e separando as impurezas até que você ache alguma preciosidade. É um trabalho árduo, é um trabalho pesado, mas você acha tudo que está na superfície. E a palavra de Deus dá a estes que buscam a superfície. Alguns têm que cavar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais, porque nem todos os tesouros da palavra de Deus estão na sua superficialidade, não estão fáceis de se ler, não estão na primeira leitura. Tem que se ler um pouquinho mais, e esses vão e entram mais fundo. E aí eles acham alguns tesouros um pouco maiores da palavra de Deus, alguns princípios mais claros, algumas coisas que transformam a vida. Pense então aí uma pedra de ouro, uma pepita de ouro. Então no garimpo você acha algo desse tamanho. Se fosse grande, seria fácil de achar a olho nu. Já na mina você vai achar algo um pouquinho maior. E quanto mais você se aprofunda, maior é o tesouro que você encontra. A mina mais profunda do mundo, ela está na África do Sul. Em 2008, eles chegaram a 3,9 quilômetros de profundidade. Quem já andou aqui 1 quilômetro a pé? Levanta a mão. É muita coisa? Bastante. Para quem é acostumado à corrida, tem ali seus hábitos de corrida, não é muita coisa. 3 quilômetros. Se você quiser ter uma dimensão, são 30 quarteirões, numa média que cada quarteirão tenha 100 metros. 30 quarteirões. Agora pensa isso, e aqui a gente está falando de 3,9, né? Então 39 quarteirões. Pensa isso afundado no chão. Para que tudo isso? É a mina mais profunda de ouro e de outros metais preciosos que se encontra lá. O solo da África do Sul é muito rico nesses minerais, onde você encontra diamantes, onde você encontra esses tesouros. Só que você tem que ir muito fundo. A palavra de Deus é assim. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós buscamos a Ele em oração, mas também nós devemos buscar Ele falar aos nossos corações pela Tua palavra. E às vezes não é lendo uma vez, é lendo 10, 20, 30 vezes. É pegando homens e mulheres que escreveram a respeito destes textos, pedindo o auxílio deles ali através dos seus livros, através dos seus comentários, e comparando aquilo que você estudou com aquilo que eles estudaram, e confirmando. É pedindo auxílio de algum mestre, de algum professor seu, para se aprofundar mais. E à medida que você vai descobrindo a vontade de Deus, você enfrenta até o diabo. E o diabo pode vir com uma chuva de Bíblia para cima de você, como foi em cima de Jesus. Mas Jesus conhecia toda a profundidade do que é a palavra dele. A
Ah, é porque ele era Deus, pastor. Não, é porque ele era cheio do Espírito Santo. É porque o poder pertence a Deus. E o próprio Jesus declara aos seus discípulos: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E de fato, quando você lê o livro de Atos, a sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas. Onde você vê nos 4 evangelhos Jesus fazendo isso? Sim, nós faremos coisas maiores do que o próprio Cristo fez, porque nós confiamos no poder dele. Nós teremos a possibilidade de influenciar mais pessoas do que Cristo influenciou no passado, porque hoje nós temos recursos maiores. Hoje a gente consegue alcançar o mundo inteiro. Naquela época não era possível. Ele levou 2000 anos para que o mundo inteiro tivesse a possibilidade de conhecer a Cristo. Queridos, Deus pode depositar todo o seu poder nas nossas mãos para cumprir a vontade dele. Basta nós buscarmos sermos cheios dele. Amém?